Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Escola de Pais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve, dá um joinha, curte esse podcast e compartilha com outras pessoas. Olá, gente, que bênção, né? Para nós é mais um privilégio estar aqui com você, que está aí do outro lado da tela. Hoje nós vamos estar conversando sobre um tema maravilhoso, né? Esse tema é não terceirize a responsabilidade como pai, como mãe, né? E hoje nós estamos com Pastor Isaías Tavares. Eita! Que bênção, nós temos o privilégio de ter o pastor aqui, né? Pastor, seja bem-vindo, né? E fica à vontade para falar com quem está nos assistindo aí do outro lado da tela. Que maravilha, como é bom falar sobre esse tema, não é? Diz respeito à nossa vida, ao nosso coração, aquilo que interessa aos pais, e eu creio que será uma grande bênção, né? Eu sou o pastor Isaías e tenho casado com Ana Fábia, tenho 2 filhos abençoadíssimos. Amém. Então, pastor, a gente está vivendo numa era, né, onde está sendo bem claro aos nossos olhos, inclusive aos nossos filhos, essa distorção dos princípios, né, dos valores. E a Bíblia fala que nós devemos incutir nos nossos filhos a palavra. Qual a importância nisso? Existe uma importância nisso? Diante, inclusive no contexto que nós estamos vivendo? Sem dúvida, né? Tudo que a Bíblia instrui é importante, não é? Eu acho que a Bíblia é como uma Constituição. Existe uma Constituição Federal, que é a Carta Magna de um país, né? Que deve ser considerado. Toda lei criada, estadual ou municipal, que contraria a Constituição Federal, ela se torna inconstitucional, né? E aí você pode reivindicar, né, o seu direito mediante a Constituição Federal. Assim é a Bíblia. A Bíblia é a nossa Constituição celestial. Nós respeitamos a Constituição Federal, mas se ela, por acaso, fosse de encontro à nossa Constituição celestial, ela se tornaria inconstitucional para nós, né? Então, é essa importância que devemos ter como os pais. Né? Para incutir a palavra nas crianças, primeiro os pais precisam ter a palavra. Sim. Né? Entendendo que a criança precisa, sim, né, de um ensinamento bíblico, de uma base bíblica, principalmente nesses últimos dias. Então, se a Bíblia diz que devemos incutir a palavra, então a gente só precisa se adequar ao que a Bíblia diz, né? A nossa Constituição celestial. Então, pastor, como Paulo falou, né, devido a essa situação que não só o Brasil, mas o cenário mundial tem se apresentado, né, a voz que os pais, as crianças precisam ouvir, né, a voz certa do que é certo, né, do que é errado, de fato é a voz dos pais. Mas a sociedade, o mundo em si, tem pregado diferente disso, né? Tem tentado, de fato, dar uma liberdade de escolha às crianças, né? O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? O que o senhor pode nos aconselhar a respeito disso? Tudo parte aí da importância que o pai dá, né? Que os pais dão, né? Qual é a crença, né, que nós estamos arraigados como pais? Eu sei que toda pessoa tem direito de ter sua crença. Isso é algo que é direito de todo ser humano. Nós temos uma crença. Eu sou cristão e eu sigo a Cristo. Né? Essa é a crença nossa, né? Então, quando eu estou arraigado nisso, eu vou considerar o que Jesus ensina. E considerando o que ele ensina, eu vou aplicar na criação dos meus filhos, da minha casa. Eles vão seguir o meu ritmo, eles vão seguir o caminho que eu estou seguindo. Né? Porque enquanto eles são menores, eu tenho a responsabilidade, os pais têm a responsabilidade, né, de cuidar dos filhos. Verdade. Não é? Então, a própria lei apresenta isso. Né? A responsabilidade dos pais. Veja que quando uma criança ela está na rua sendo pedinte, a própria lei protege a criança e vai responsabilizar os pais. Isso quer dizer que os pais têm uma responsabilidade sobre os filhos. A própria lei mostra isso. Agora, existe doutrinação contrária. Né? Mas quem vai aceitar isso? Isso está na incumbência dos pais. Né? A doutrinação que eu vou aceitar. Então, existem muitas vozes do mundo. Mas a voz que eu, como pai cristão, tenho, ou como você, pai cristão, tem que dar valor ou valorizar, é a voz de Deus.
Né? Tem muitas vozes. Verdade. Mas é a voz de Deus que deve prevalecer para nós como pais cristãos. Uhum. A gente não pode estar negociando princípio Verdade. para agradar pessoas, para agradar o filho. Amém? Não. Princípio bíblico é inegociável. Não é? É inegociável. Né? Agora, a gente vai ter sabedoria para passar esse princípio para os filhos. Eu não posso pegar uma criança e querer colocar uma cabeça de adulto nela. Eu, na minha criação dos meus filhos, em certa ocasião, eu fiz isso. Não dá certo. Amém? Eles têm um universo, cabecinha de criança. E é nesse universo que a gente vai incutir a palavra neles, sem deixar que eles sejam crianças. É uma coisa que eu sempre falo para os pais terem cuidado, é não querer colocar uma cabeça de adulto numa criança. Muito bom. Não é? Elas vão para a igreja, a gente estimula, fala da importância da igreja, mas elas vão para a igreja, gente, porque tem um amiguinho. Porque tem uma brincadeira depois. Sim. É a cabeça de criança. Aí a gente vai... Você vai pela palavra, porque senão vai apanhar. E ela vai chegar um momento que ela vai ter esse entendimento. Quando eu ia para o aniversário, eu não ia por causa do aniversariante. Eu ia por causa do brigadeiro. Do quebra-panela. Eita, eu lembro do quebra-panela. Cabeça de criança. Então eu não posso pegar e colocar uma cabeça de adulto, não. Eu vou entender o universo dela e no universo dela eu vou semear o princípio. E é isso que a igreja faz também. Né? Tem as salinhas de cada idade. Então, precisamos ficar com a voz da palavra de Deus. Os pais precisam estar firmes nisso. Temos o direito de ter a nossa crença. E é responsabilidade nossa educar os nossos filhos. Amém? Pode ter muitas vozes de doutrinação por aí. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Né? Ensina no caminho. Isso. Então a Bíblia está dizendo, a nossa Constituição Celestial está dizendo, os pais têm responsabilidade sobre os filhos. Muito bom. Isso. E interessante, pastor, é que com os filhos eles precisam ouvir primeiro a voz dos pais. E a gente tem visto, né, que o mundo ele tem investido nessa área por meio de desenhos, né, por personagens, por pessoas que foram ícones na época, praticamente da minha infância, né, e estão utilizando esses meios para que as crianças sejam alcançadas, né? Então, assim, a importância, como o senhor falou, que os pais precisam primeiro estar incutidos da palavra, né? Isso é bem importante. E o senhor tocou aí também o papel fundamental da igreja. Porém, a gente sabe que alguns pais acham que é o papel só da igreja, né? Ministrar essa palavra, de trazer esses ensinamentos para as crianças, mas, de fato, a gente sabe que a igreja tem essa parcela de contribuição, né? Mas o senhor poderia falar o pai, até que ponto o pai precisa intervir essa questão da palavra, a questão da igreja? As duas coisas são importantes, né? Como a vida cristã é um pacote, não é, de coisas, né, que a Bíblia instrui. Então, se é um pacote, a gente tem que observar tudo que está naquele pacote ali. Porque tudo que está ali é importante. Eu estou falando de vida cristã, baseado nas instruções da palavra. Né? Igreja é importante? Sim. Né? Congregar é importante? Sim. Eu costumo dizer que ir à igreja não quer dizer tudo. Mas não ir quer dizer muita coisa. Não é? Então, precisamos entender o papel de cada lugar. Existe um lugar em casa, um lugar no seio da família que é insubstituível. Muito bom. Amém? Esse lugar familiar, esse lugar da casa, né? Que pode se tornar uma igreja. Sim. Que pode se tornar um culto a Deus. Não é? Um devocional, de criar um ambiente de fé na própria casa. Isso é importantíssimo, essa é a base, esse é o fundamento. Eu me lembro na minha época, não sei da sua época, tinha OSPB e moral cívica, né? Nós éramos ensinados que a família é a célula máter de uma sociedade. Olha que frase poderosa, que a gente não vê sendo ensinado hoje nas escolas. Mas nós ensinamos como os pais, e a igreja também ensina.
Sim. sobre família. Amém? Agora, veja a coisa importante. É preciso que os pais, junto com a igreja, trabalhem juntos. Uhum. Bem importante isso. Bem importante. Sabe que os pais ensinam em casa e quando as crianças chegarem na escola, elas vão receber um reforço daquilo que elas foram ensinadas em casa. Ensinados em casa. Porque a voz dos pais tem lugar na vida dos filhos. Mas às vezes o que acontece? Os pais não têm essa vida de ensino em casa, no lar, no que diz respeito à palavra com os filhos. Eles vão ter, e é uma bênção, esse ensinamento na igreja. Só que quando eles voltam para casa, os pais podem desmanchar aquilo que a igreja ensinou, porque não estão vivendo exatamente aquilo que a igreja está ensinando no que diz respeito à palavra. Então, as duas coisas são importantes. Não é? Mas uma coisa não substitui a outra. Sim. Eu vejo que a igreja é muito importante, meus filhos foram criados na igreja, que coisa maravilhosa. Amém? Mas tem que haver uma vida em casa dos pais. Não é? Que doutrina os filhos na palavra, que ensina os filhos na palavra. E aí nós vamos ter a igreja como algo que vai se ajuntar a isso. E que é importante também. Muito bom. Bom demais. Na sua caminhada cristã, pastor Isaías, o senhor poderia relatar para a gente, né, se houve alguma situação, né, dentro da sua família com os meninos de alguns questionamentos, né, diante daquilo que eles aprendiam, tanto em casa como na igreja, né, de ter visto ou vivenciado alguma situação que era de encontro àquilo que eles ouviam e aprenderam. Se o senhor pode relatar aí para a gente. Acontece, né? Na criança, na adolescência, né? Principalmente na adolescência, porque eles vão se expondo a outros ambientes e a gente não pode impedir isso. Verdade. Eles vão se expor a um ambiente de escola, não é? E na escola, e principalmente hoje, né? Antigamente a gente dizia a escola é uma extensão do nosso lar. Hoje a gente não pode afirmar isso. Verdade. Né, por tantas coisas que estão sendo colocadas na escola. Por isso a importância dos pais prepararem os seus filhos em casa. De incutir em suas mentes a verdade da palavra. Porque eles vão enfrentar esses ambientes e eles vão enfrentar outros ensinos. Mas se como pai, sabe, eu tenho diária e continuamente ensinando a palavra aos filhos, quando eles se depararem com situações lá fora, amém, com outras vozes, com outros ensinos, eles vão ter uma blindagem. Verdade. Eles vão ouvir um ensino seu, eles vão lembrar do ensino do pai, que tem valor para os filhos, e vão comparar com aquilo que está ensinando na sala de aula desde criancinha. A gente sabe que a doutrinação hoje está começa com as criancinhas, gente. Sim. Então, como pai, eu tenho que preparar meus filhos em casa já desde criança. Vai chegar a fase da adolescência, eles vão enfrentar outros ambientes. Eu preciso preparar eles em casa. Eu preciso preparar eles na igreja. Sabe, porque eles vão enfrentar. Quando chegar a maioridade, você não tem mais domínio. Sim. Amém? Não vai ter mais domínio. Eles vão enfrentar outros ambientes. Mas aquilo que você construiu na fase da personalidade criada neles é o que vai garantir. É o que vai garantir o sucesso da vida deles e eles dizerem não àquilo que precisa ser dito não e dizer sim àquilo que precisa ser dito sim. Né? Eu me lembro que Sara, minha filha, ia trocar de escola, né? E essa escola que ela ia, muito boa escola aqui em Campina Grande, mas era uma escola que eles eram de uma religião e eles adoravam ídolos, santas, né? E tinha um mês de maio, e no mês de maio eu sabia já antecipadamente que eles colocavam uma imagem lá e todo dia uma classe ia lá adorar aquela imagem. Aí eu tenho esse livrinho aqui, que toda noite eu lia para Sara, e chegou um tempo de que ela só dormia quando eu li o livro, que ela ficou tão habituada que ela dizia, o livrinho verde, antes de dormir. O livrinho verde, então, verde, ó. Aí eu ia ler, aí eu comecei a ler para ela justamente um ensino aqui que é para criança sobre adoração a ídolos. Ó, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. E quando ela foi, aí eu fiquei preocupado assim,
minha filha vai para esse lugar, Senhor, e ela pode aprender. Aí o Senhor disse a mim, prepare ela na sua casa. É interessante, né, pastor? Que é um tipo de doutrinação que o senhor tinha anos atrás, né? Sara hoje está há quantos anos? 22 anos. Então, é um tipo de doutrinação há 22 anos atrás, né? E hoje existem outros tipos de doutrinação de maneira mais intensa. E mais forte. Né? E aí né? tinha a sua parte né, que o senhor fazia em casa, né? Antecipação, se antecipar. Tá entendendo? Essa é a preparação em casa. É no dia a dia, é algo diário e contínuo, não é algo esporádico, um flash ali, ou tá com lá. Quando tá com vontade, pronto, hoje eu tô com vontade de ensinar meu filho sobre a palavra, aí eu vou ensinar. No dia que não tá com vontade, não ensina, não, com vontade ou sem vontade. Muito bom. A gente sabe fazer coisa sem vontade. Eu sei que você aqui já tomou o remédio sem vontade, já tomou o chazinho sem vontade. Então a gente sabe fazer o que... as coisas certas com vontade e sem vontade. Isso é a vida de fé. Né? Eu me lembro que aí Sara foi, nesse tempo lá, ela viu aquela... chegou o dia da classe dela, ir lá adorar aquela imagem, e eu nem sabia que era aquele dia. Quando eu peguei Sara e ia saindo da escola, ela pequenininha. Disse, papai, hoje a minha classe foi lá, se ajoelhar diante lá da estátua. Papai, eles nem sabem, né? Tem olho, mas não fala, tem boca. Tem olho, mas não fala. Meu Deus do céu, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Ela repetiu aquilo que eu passei tempos ensinando. E ela estava olhando aquele tipo de doutrinação ali, mas ela estava blindada já, mesmo criancinha. Eu fiquei tão alegre, digo, olha o resultado. Né? Outra situação foi com meu filho Lucas. Né? Eu também ensinei Lucas, e tinha esse livrinho aqui para ajudar, e a palavra também. Ensinei sobre honestidade, não ficar com as coisas dos outros. Eu me lembro que Lucas chegou em casa falando de uma situação que ocorreu com ele, que ele foi comprar o lanchinho dele, e ele pagou o preço para um suco, e a pessoa lá deu um refrigerante, e o refrigerante era mais caro que o suco. E ele foi lá dizer, ele foi lá dizer que estava errado, que ele tinha pago menos. Porque ela tinha cobrado do suco, que era do refrigerante. Aí uma amiga disse, deixa de ser besta. Olha bem, gente. Veja a diferença aí. Por que Lucas se comportou daquela forma? Porque os pais estavam ensinando a ele. Porque aquela outra criança disse, deixa de ser besta. Não vai avisar não, ela nem vai saber. Por quê? Porque estava aprendendo com os pais, ou não aprenderam sobre honestidade com os pais. Ou seja, Lucas teve a oportunidade de ter a voz de vocês e ter a voz do coleguinha. Do coleguinha. Por conseguinte, o coleguinha tem a voz dos seus pais. Por isso que ele incitou Lucas a agir como ele achava que era para agir. Ou seja, diante daquela situação, fica com a vantagem. Isso. Fiquei alegre demais, benção. Vendo o resultado, né, benção? E que vale a pena. Né? Eu me lembro, Lucas foi meu filho fez música, produção musical, e a gente sabe, faculdade, esse ambiente aí, né? E como Lucas foi criado na igreja, Lucas tinha amizade da igreja. Desde a salinha. Por quê? Porque papai Isaías e mamãe Isaías iam para a igreja. Mamãe Ana Fábia, né? Mamãe Ana Fábia. Disse o quê? Mamãe Isaías. Mamãe Isaías. E nesses tempos, né, gente? A gente dizer isso é perigoso. É verdade. Retificando aqui, para ficar tudo bem esclarecido. Papai Isaías e mamãe Ana Fábia ia para a igreja. E como, às vezes eu falo isso para os pais, as pessoas às vezes acham, porque eu sou pastor, eu quero que as pessoas estejam na igreja. Não é isso não. É porque eu sei que funciona. Sabe? E as crianças não vão para a igreja porque eu não vou para a igreja, porque os pais não vão. Isso, é verdade. Não estou com vontade de ir hoje. A criança vai estar ali brincando. Aí os pais enganados, não, tá tudo bem. Ela ficou feliz. Mas é porque queria ser assim. Agora vai chegar o dia que a criança diz, eu não quero ir para a igreja. Aí o que é que papai e mamãe faz? Vai. Não é? A gente vai. Aí eu vejo pais hoje cedendo à vontade dos filhos. Quando a vontade dos filhos naquele momento não é o que é certo.
E para ensinar o que é certo, a gente vai dizer para ele, filho, com vontade ou sem vontade, a gente faz o que é certo. Verdade. Muito bom. E aí a gente leva aquela criança para a igreja. Porque elas precisam ver isso na gente também. Porque às vezes, gente, olha bem o que acontece. Essa questão de ir para a igreja, que é importante, que está no pacote da vida cristã. Às vezes tem muitos filhos de Deus com muita fé. Num domingo, 1h da tarde, ele olha para o céu, aí vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz, vai chover. Aí já programa que não vai para a igreja. 1h da tarde, uma mão do tamanho da mão de um homem, diz, vai chover, a gente não vai hoje. A criança está ali ouvindo. A criança está ali vendo essa atitude. Aí eu vou te dizer uma coisa. Quando chegar a idade que o mundo vai oferecer muitas coisas, os pais vão abrir os olhos, vão querer que eles estejam na igreja. Como eu falei, eu vou encerrar bem rapidinho. Lucas estava lá na universidade, mas eu sabia que Lucas não formou amizade lá naquele ambiente. Não é porque Lucas era antissocial, é porque Lucas tinha amizade concretas. Lucas não era carente de amizade. Ele já tinha amizades sólidas, construídas no ambiente de igreja. Sabe, ele já tinha a turma dele, já tinha a banda dele. Às vezes ele saía da universidade, pai, eu vou aqui na casa de Marcos, que era um amigo, que a gente vai ensaiar. Agenda, gente. Muito bom. Tinha agenda. Se você não criar uma agenda para o seu filho nesse ambiente de igreja, o mundo vai oferecer uma agenda. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, né, pastor? Bem pior do que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Né? A importância, como você está falando, dessa agenda, desse estímulo dos pais, desse exemplo, né? A gente ouviu que a criança, ela vê, ela copia. Ela vê, ela reproduz. Com certeza. Né? Então, os pais que são os referenciais, são os espelhos dela. Então, essa importância é fundamental. Esse entendimento, né? Da importância da igreja, de criar esse elo de amizade. Muito bom, pastor. E assim, é interessante, né, esse destaque que o senhor está dando, né? Porque, de qualquer maneira, a criança ela vai fazer, o adolescente ele vai desenvolver relacionamentos, amizades. Né? E uma vez que os pais eles realmente não tiverem sabedoria para que possa motivar o filho, influenciar o filho a desenvolver relacionamentos na igreja, né, como o senhor deixou claro, ele vai desenvolver fora, vai fortalecer relacionamentos fora, que vai terminar puxando ele para as coisas do mundo, né? A influência. Para a influência, né? E dentro do tema, né, que a gente tem conversado, eu queria te motivar, e você que está assistindo o podcast aí, curte se você ainda não curtiu esse vídeo, compartilha para que mais famílias sejam alcançadas, né? Dentro desse tema de não terizar a responsabilidade nossa como pais, né? Eu e Polly, a gente tem um casal, né? Nicole com 13 anos, Miguel com 4. Quantos anos? Segundo Nicole, 12 mais 1. 12 mais 1. Gente, a gente tá falando aqui do 13 Futebol Clube, que é um time aqui de Campinas, né? Vamos deixar claro, né, gente? Pra não pensar que E o pastor vê 13 em tudo, né? E o pastor vê 13 em tudo, né? Até nos versículos bíblicos ele consegue destacar. Mas, enfim, dentro dessa responsabilidade de pais, né? A gente entende que existe um estilo de vida a ser vivido, né? E a Bíblia diz, está lá em Provérbios 22, né, que se a gente criar os nossos filhos no caminho, quando isso eu vejo até mesmo como uma promessa, né, se a gente cria no caminho, quando eles envelhecerem, jamais eles vão se desviar. Né? E dentro desse contexto de não terceirizar a responsabilidade, trazer a responsabilidade para nós mesmos, queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse provérbio, sobre esse princípio bíblico, né, que Deus estabeleceu. No caminho, né? A gente tem esse entendimento que é mais pelo exemplo, né? E eu creio piamente nesse versículo, porque se está na Bíblia, é verdadeiro, né? A Bíblia diz, ande no Espírito e jamais você vai se entregar aos desejos da carne, vamos dizer assim. Jamais. Essa palavra jamais é muito forte, não é? O que a gente entende por jamais? Nunca a gente vai se inclinar para os desejos da carne, se o quê? Se andarmos no Espírito. Então, eu acredito piamente nessa palavra jamais. Não é uma utopia. É uma verdade, é um fato bíblico. Agora, há uma responsabilidade, há uma adequação da minha vida àquilo que a Bíblia está dizendo. Ande no Espírito. Se incline para o Espírito. E verdade. jamais, olha. É possível viver essa vida? Sim. Sim, está escrito.
Então se diz que se ensinar a criança no caminho, ainda que ela esteja, quando ela estiver velha, não se desviará dele, nós temos que acreditar com toda a intensidade e com toda a veracidade daquilo que foi informado para nós da parte de Deus, através da sua palavra. Então eu acredito piamente que se ensinar no caminho, se os pais se adequarem àquilo que a palavra de Deus diz, o resultado que essa palavra de Deus manifesta vai ser comprovado. Amém. Por cada um. Muito bom, isso mesmo. Amém? Então, é fato isso aqui. Agora, a gente tem experiências outras, não é? Às vezes a gente tem pais que levaram os filhos para a igreja, que criaram os filhos na igreja. E aí chega um certo momento na vida desses filhos, ou na adolescência, ou lá na juventude, que eles se desviam. Mas onde é que fica esse versículo aí, né? Isso, Não é? A gente fica se perguntando. Então, a gente não pode basear a nossa vida na experiência dos outros. A gente baseia a nossa vida na palavra. Agora, a experiência que a gente tem conhecimento, isso vai servir para nós. Porque não é só levar para a igreja. Eu criei meu filho na igreja, eu criei meu filho, tudo bem. Isso está dentro do pacote. Faz parte da vida cristã. Faz parte da vida cristã. Mas existem outras coisas dentro desse pacote que precisam ser observadas. E possa ser que essas outras coisas não foram. Então, a gente se baseia em que levava para a igreja. Mas como era a minha vida em casa, né? Como pai? Verdade. Né? Tem isso também. Como era a vida minha como pai no oculto, dentro de casa? Sim, levo para a igreja ensina que é para orar em família, mas em casa não se ora em família. Verdade. Não é? Então alguma coisa aí está, apesar de levar para a igreja, tem algo que é de responsabilidade dos pais que está ficando a desejar. Então, possa ser que esse no caminho não esteja sendo utilizado na sua integralidade. Olha que palavra. Falei bonito agora, viu? Pelo amor de Deus. Esse rapaz, olha que lugar inspirador isso aqui, viu? Eu acho que são vocês. Que é isso, Magino? Então, pode acontecer. Ou não pode, mas eu acredito piamente no que está escrito aí. Tu está entendendo? A gente tem experiência, eu posso trazer a minha experiência. Eu fui criado no Evangelho. 16, 17 anos eu me desviei do Evangelho. E com uns 28, 29 eu voltei para o Evangelho. Também voltei. Mas eu dou graças a Deus aos meus pais, porque mesmo nesse desvio aí, rapaz, eu sabia o que eu fui ensinado. Então, aquele prazer da carne lá não era totalmente satisfeito, porque tinha algo que... A semente, a semente que me deixava, sabe, ali um certo freio. Não entrei em coisas que eu poderia ter entrado. Sabe, porque tinha ainda um ensinamento lá. De qualquer forma, olha a importância desse ensinamento, né? De criar o filho ali na palavra. Então, com relação a esse versículo, eu creio piamente. Agora, os pais precisam observar como esse no caminho está sendo realizado. Porque é um pacote. É um pacote. Então, os filhos precisam ver que o pai é um pai de oração, porque vê o pai trancado no quarto orando. Sim. Entendeu? Eu me lembro que na época, o telefone, a gente não tinha telefone celular, era aquele que... De discar ou de rodava? Né? Rodava. Rodava. Aí eu dizia, Lucas, ele pequenininho, Lucas. Só tinha Lucas nessa época. Eu dizia, Lucas, papai vai orar. E se alguém telefonar, você diz, papai está orando, e ele só atende depois que terminar a oração. Muito bom. Que bênção. Então eu ia para o quarto, era perto da sala da televisão, o Lucas ficava assistindo os desenhos dele lá, e eu orando. Eu via que o telefone tocava, mas eu via o Lucas atendendo. Alô? Sim? Não, papai está orando. Rapaz, meu Deus do céu. Que ensinamento, hein? Você está criando seu filho na coisa certa. Ele estava assistindo o desenho, mas ele estava tendo um referencial do pai que estava dentro de um quarto, orando. Ele estava no universinho dele lá, de criança, das coisas
pertinentes a ele. Mas ele tinha também uma outra imagem. Tinha a imagem do desenho, mas tinha uma imagem de um pai que tá. Eu estou dizendo isso falando de mim, gente, não é para se gabar, não, tá? Pensa. Mas é para. Eu ficava alegre quando eu via dentro do quarto o meu filho, sabe, reproduzindo aquilo que eu estava dizendo a ele, e aquilo estava passando para ele a importância de orar. Uhum. Eu me lembro outras vezes, eu passei um aperto financeiro, que num domingo eu ia de ônibus para a igreja, e aí o dinheiro só dava para ir com a família, porque era a passagem minha, da minha esposa, só dava para ir à noite, que eu preferia levar à noite todos, e aí todos iam, meus filhos pequenos, mas de manhã eu ia para a escola dominical, e eu ia a pé, uma distância de 7 quilômetros. Eu ia ali pelo Tambor, que ele conhece bem o Tambor aqui em Campina Grande, você que vai de fora e vai ouvir. Amém? O Tambor é um bairro. Eu ia pela linha do trem. Tem a linha do trem? Sim. Eu ia com vergonha das pessoas. Vergonha, criança espiritual, sabe? Ia pela linha do trem olhando em outras línguas. Até lá e voltava. O que foi criado isso nos meus filhos? Que igreja é importante. Porque se papai vai a pé e volta da igreja, é porque isso é importante. Verdade. Você está entendendo? Então, eu nunca tive problemas com meus filhos para ir para a igreja. Eu sei que chega algumas fases, eu tenho minha filha agora que está terminando um curso, né? Não deixa de ir, mas diminui. Aquela é uma fase, Você vai pegar essa fase, mas você vê que eles não têm problema algum de ir. Sim. Não tem resistência deles de ir, porque vai chegar fases. Mas você vai perceber, sabe, que eles não abandonaram. Sim. Tu está entendendo? Eles não fugiram. E algo que Deus me trouxe recentemente é sobre evasão, né? Evasão escolar, abandono e fuga de jovens da escola, por diversos motivos. E se a gente tem filhos hoje abandonando o evangelho e a igreja, é porque existem motivos aí. E esses podem estar sendo ocasionados pelos pais. Pela valorização que o pai dá à palavra, ou pela valorização que o pai dá ao pacote da vida cristã, porque não é apenas uma coisa. Muito é um bom. pacote. E tudo aquilo ali deve ser valorizado. Isso vai passar para os filhos, gente. Vai passar para os filhos. Eles vão, sabe, a gente vê Kenneth Reagan, que é o nosso universo. Kenneth Reagan, filho, fala que todos conheciam o Kenneth Reagan pai como um homem de fé. Ele conhecia como um homem de oração. Por que ele conhecia como um homem de oração? Casa. Família em casa, meu irmão. Procedimento em casa. Não é assim? Verdade. Teu filho te conhece, meu filho me conhece. Amém? São as pessoas que mais conhecem a gente, são as pessoas de casa, né, pastor? Dentro de casa. O senhor falou do livrinho verde aí, eu queria que o senhor só apresentasse aí para o pessoal que está nos assistindo, gente, falasse do nome, né? Minha filha guardou esse livrinho, gente. Esse livrinho aqui me ajudou muito, porque tem as historinhas dele. Toda noite eu lia. Chegou um tempo que eu estava por ali, eles iam dormir. O livrinho verde, porque eles só dormiam depois que eu lia. Amém? Aqui tem ensinamento bíblico, pergunta. Então procura um livrinho desse no universo deles. E não esquece que é toda noite. É conversando sobre Deus. Kenneth Taylor, não sei nem se a pronúncia está certa. Olha, tá rasgadinho aqui. Gente, eu precisei, porque eu fui fazer lá. Foi o quê? Escola de Paz, né? Isso. Fui dar aula lá e eu disse, Sara, tu guardasse aquele livrinho verde? Guardei, pai. Ela tem 23 anos. Estava guardadinho no guarda-roupa dela. Olha como isso foi significante para ela, a ponto dela guardar. Ela guardou esse livrinho. E porque fez parte da infância dela, sabe? Se perguntar a ela, acredito que ela conhece todas as histórias. Conhece as historinhas aqui. Ela gostava muito de uma história aqui que é Me Dá. Me Dá era uma criança que queria tudo dos outros. E o nome dele era Josué, só que todo mundo chamava ele de Me Dá, porque o pai comprava algo para ele, mas quando ele via uma criança com um outro objeto, ele queria aquilo. Então, o livrinho aqui ensinava a criança a não querer as coisas que é dos outros. Você começa a criar princípios ali para aquela criança, que é a fase da formação da personalidade. Eu vou dizer, pai, se você não criar o seu filho no princípio, na fase da personalidade delas, que precisa ser implantado ali, que é responsabilidade nossa, o mundo vai fazer isso. A escola hoje vai fazer isso.
Uhum. Amém? E não é confiável. O mundo verdade. hoje está dando a liberdade, né? Está tentando instituir a liberdade para a criança, para ela decidir. Então, cabe aí o conselho que o senhor está dando, a gente como pai, mostrar a verdade, né? Que existe o limite. Como me dá? Porque se a gente implanta essa doutrinação, aceita isso, né, de a criança ter o direito de escolher, onde é que fica o ensino sobre submissão? Sim. Uhum. Isso cria, né, uma independência, Verdade. Uhum. né, na criança desde cedo. Onde está o respeito à autoridade? Existe autoridade, gente, e é para ser respeitada, e a Bíblia fala sobre isso. Uhum. Uhum. Que a gente deve se sujeitar às autoridades. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Uhum. Amém? Uhum. Que é o primeiro mandamento com promessa. Né? Uhum. Existe o ensino bíblico, e esse ensino bíblico nós não abrimos mão dele. Amém. Isso é Sim. verdade. Tu está Muito entendendo? Eu vi aí recentemente, vamos fazer recriar a Bíblia, não, Reescrever a Bíblia. reescrever a Bíblia. Ou se isso acontecer, gente, se isso acontecer, a gente como cristão e os nossos filhos vai estar com a Bíblia dentro. Amém. Amém. Dentro. Uhum. Se tirarem essa Bíblia de nós, essa Bíblia física vai estar dentro de Amém. nós. Para tirar de dentro vai ter que matar, vai ter que arrancar o coração. Verdade. Aham. Mas os nossos filhos vão estar tão cheios dessas verdades que se arrancarem dele um livrinho como esse, se arrancarem dele ou de nós como crentes, como igreja de Cristo, arrancarem esse livro no nosso país, esse livro vai estar dentro. Amém. 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 E para arrancar de dentro vai ter que exterminar. E aí vamos estar pronto? Não é? Então é isso, né, que nós devemos fazer, principalmente nesses últimos dias. Isso. Uhum. Estamos no final dos tempos. Uhum. Maravilha, pastor. Então, diante dessa responsabilidade, né, a gente entende que as distrações, né, o diabo tem levantado muitas distrações, de fato, para que os pais possam terceirizar, né, essa responsabilidade que não é de avós, não é da escola, não é da igreja, são dos pais mesmo, né? É uma responsabilidade nossa como pais. Né? Gente, só reforçando para você que está nos assistindo aí do outro lado da tela, o pastor Isaías é pastor aqui da Igreja Verbo da Vida Distrito, é professor do Rema, casado com a Ana Fábia, né? Como ele falou no início, tem 2 filhos aí maravilhosos, Lucas e Sara, né? E é um homem de Deus, além de ser pastor, é professor do Rema, né? Também formado em Direito, né, pastor? Formado em Direito, mas é um homem que vive a palavra, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Inspirado por Deus. E a gente sabe que a gente tem vivido, na verdade, em uma situação, não só no Brasil, mas no mundo, né? Onde o diabo tem tentado deturpar a palavra, desconstruir a família, né? E a gente, como pai, pastor, a gente precisa ficar atento a essas coisas, né? E aí, gente, finalizando, eu queria que você desse, na verdade, alguns conselhos, né? Até mesmo por essa experiência de pastorear a igreja já há um bom tempo, né? De tudo aquilo que o senhor tem visto, vivenciado, aquilo em meio às redes sociais, o que tem acontecido, eu queria que o senhor desse conselhos para quem está nos assistindo aí do outro lado da tela, né? Perdão. Com essa questão da responsabilidade, principalmente nos dias de hoje, onde tem tido tantas distrações, né? Queria que o senhor ficasse à vontade para aconselhar o povo. Amém. Uma das coisas que eu vejo, né, que os pais devem ter cuidado, porque eu sei que como pai a gente quer dar melhor aos nossos filhos. Né? A gente trabalha, a gente se esforça, porque a gente quer dar melhor aos nossos filhos. Isso tudo é lícito. Amém? Mas o que verdadeiramente é melhor para os nossos filhos? A gente sabe que nós devemos ter como cristãos uma ordem de valores, Deus, família. Não é? Verdade. Deus tem uma ordem de valores. Buscar em primeiro lugar, isso é ordem de valores. Sim. Buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente precisa observar a ordem de valores que Deus estabeleceu. Porque se a gente inverte essa ordem, mais cedo ou mais tarde, essa inversão vai se manifestar. Né? A inversão se manifesta. Né? A troca de valores, ou a inversão de valores, vai se manifestar de alguma forma. Né? Então, uma coisa que eu vejo que os pais têm que ter cuidado, e esse ensinamento é até feito fora da igreja, é com relação à intensidade inadequada no trabalho.
Uhum. Trabalho é importante, sim. Uhum. Não é? A Bíblia não incentiva a preguiça. Sim. Nós temos que trabalhar. Uhum. Mas tem uma ordem de valores. O trabalho não vem antes da família. Uhum. E às vezes a gente, né, com aquela intensidade, né, de trazer o melhor para casa, para os filhos, e dar o melhor para eles, às vezes a gente se entrega totalmente ao trabalho. Uhum. Né? E aí se levanta uma lacuna no seio familiar, de presença de pai e de mãe, Uhum. sabe? Porque às vezes a gente trabalha, os pais trabalham e tem condições de comprar o presente que o filho quer. Que coisa maravilhosa a gente como pai dar o presente que o filho Sim, quer. verdade. De satisfazer o desejo dele. É muito bom como pai, não é assim? Verdade. Uhum. Rapaz, isso é lindo, isso é maravilhoso. Ver a alegria do filho, Uhum. né? A gente conseguiu, isso é maravilhoso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Para o filho, aquele presente é muito importante. É desejo dele. Papai me deu. Uhum. Ele vai dizer para os amiguinhos. Agora, mais importante ainda é o pai brincar com aquele filho com o brinquedo que ele deu. Uhum. Sim. Verdade. Talvez o filho não vai expressar aquilo. Uhum. Mas daqui a pouco aquele presentezinho ali, ele como criança, ele vai perder o fervor por aquilo, o interesse. Sabe? E se foi apenas um presente que o pai deu para ele brincar só, sabe, toda aquela festança lá atrás, ela desaparece ali. Mas se da lembrança do filho, né? Desaparece da lembrança. Mas se o pai tem presença, o pai e a mãe, Uhum. além de dar o presente, ele brinca com o filho com o presente que ele deu. Rapaz, isso tem uma repercussão Verdade. para anos para aquele filho. Né? O senhor falando aí, né? Eu me lembrando aqui, esses dias eu assisti um vídeo, acho que talvez você está nos assistindo aí do outro lado, também você já tenha até assistido, se não, procura aí. É um vídeo do Masterchef Júnior. E é interessante, pastor, quando o pessoal chega para uma criança, acho que aproximadamente 10 anos, Por aí. essa faixa, né, de idade, ele pergunta eles perguntam o que ele mais desejava, né? E ele pede não por ele, porque ele fala nesse vídeo, essa criança fala nesse vídeo, que ele tinha a presença dos pais. Mas eu acho que ele escutava tanto os coleguinhas, que ele pede pelos coleguinhas, e é interessante que nesse vídeo ele fala que o pedido dele era relacionado aos pais dos coleguinhas, que em vez de eles dar presente, os pais fossem mais presentes para os seus colegas. E aí, às vezes, como um pai, né, como o senhor está falando dentro desse contexto aí, às vezes o pai fica pensando que os filhos não percebem. Mas você vê, uma criança de 10 anos falando, comprando a causa, né, dos outros coleguinhas, né? Mas é muito bom. É interessante. Então tem que ter esse cuidado. Trabalho é lícito, deve ser feito. Mas a gente vê lá em Salmo dizendo: inútil vos será dormir tarde, acordar cedo e comer do pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Não está incentivando a preguiça. O trabalho é importante. Mas os pais precisam confiar em Deus, gente. E ter uma vida equilibrada, dormir bem, sabe? Muito bom. Então, aquela intensidade inadequada. Por sinal, eu pesquisando sobre essa questão, por isso que eu falei sobre evasão, que foi algo que o Espírito me deu, evasão escolar. Então, eu pesquisei motivos da evasão escolar. Existem os motivos lá. Mas eu trouxe para a questão da evasão do evangelho e evasão na igreja. A partir da minha casa. Os pais podem estar provocando a evasão dos filhos no evangelho. Dando motivos. E um dos motivos é uma intensidade inadequada no trabalho. Jovens que estão com a intensidade inadequada no trabalho, e aí eles abandonam a escola. E aí eles abandonam o estudo. E isso vai ser um dano para a sociedade, concorda? Sim. Por isso que os estudiosos, as escolas trabalham para estancar essa sangria. É uma sangria. Agora, vamos trazer para o universo da vida cristã. Então, se há uma intensidade inadequada dos pais no trabalho, mais cedo ou mais tarde, pode provocar uma evasão dos filhos no que diz respeito ao conceito sobre família,
ao conceito sobre Deus, ao conceito sobre oração, ao conceito de vida cristã. Você está entendendo? Sim. Por uma coisa lícita, porque Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então o desafio é a gente identificar nas coisas lícitas, no rol das coisas lícitas, aquilo que não convém. Porque aquilo que é ilícito a gente já sabe de cara, a gente já diz não. Mas pegar um rol de coisas lícitas e começar a dizer isso aqui não convém, isso aqui não convém. Então uma intensidade inadequada do trabalho não convém. É uma intensidade equilibrada, onde não vai interferir na ordem de valores que nós temos e somos ensinados. Muito bom. Marta e Maria, a gente sabe bem dessa história. Né? Jesus chega na casa, Marta compreendeu que era hora de ser ensinada. Por Jesus, Marta não compreendeu, ficou no serviço. A tarefa, Senhor, fala para ela para vir me ajudar aqui. Então tem muitos pais crentes vivendo como Marta. Porque é lícito, não tem problema. Ei, Maria entendeu, é hora da boa parte e os pais precisam mostrar para os filhos todos os dias que existe uma boa parte em 24 horas. Amém. Coisa boa. E a boa parte é orar, a boa parte é os seus filhos verem você lendo a palavra, se alimentando, estudando a palavra. Sim. Num dia de 24 horas, com tantas responsabilidades a serem respondidas pelos pais. Mas eles vão ver a boa parte. Jesus disse, Marta, tu te inquieta com muita coisa, porque é necessário. Sabe, Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Quem queria tirar a boa parte da escolha de Maria? Entenda a bênção. O serviço. Que era importante, e é importante o serviço, mas naquela hora não convinha. Não sei se vocês estão entendendo. Sim. O serviço é importante, mas naquela hora o serviço queria tirar a boa parte que Maria escolheu. E Jesus disse, essa parte aqui, não será tirada. Então, pais, a responsabilidade de tantas coisas que vêm concorrer com a palavra, que vêm concorrer com o nosso devocional, somos nós que devemos administrar. A gente vai dizer, peraí, essa parte aqui minha e da minha casa, do conjunto com meus filhos, não será tirada. Muito bom. Amém. Porque tem tanta coisa, inclusive o trabalho, o serviço para tirar. É importante, mas é a gente que administra. Essa boa parte, meus filhos vão entender que essa boa parte, por mais que tenha brincadeira, por mais que tenha lazer, eles vão ser criados assim. Existe uma boa parte que não será tirada. E nós não vamos deixar essa boa parte ser tirada. E que boa parte é essa? Ensino, meditação, viver essa vida cristã e o pacote inteiro. Uau! Muito bom. Que instruções preciosas, Amém. pastor. Nós queremos agradecer ao Senhor por ter aceitado o convite, Amém. Prazer por meu. ter compartilhado conosco, né, instruções do seu dia a dia, das suas vivências, trazendo dicas de livros, né? E eu sei que você que está aí nos assistindo foi também ricamente abençoado. Então, pastor, muito obrigado por esse tempo, né? Desses ensinos. E você que está aí, não perde, tá? Então, gente, obrigado aí pela sua atenção, por compartilhar sua atenção conosco, né? Continuar acompanhando os podcasts da Escola de Paz. Nós estamos desenvolvendo aí materiais maravilhosos. Logo, em breve, tem outras novidades aí para você, né? Nós também atuamos em todos os últimos cultos aqui da igreja, Verbo da Vida sede no culto da família, né? Todas as últimas quartas-feiras. Mas obrigado pela sua atenção. Pastor, obrigado, viu? Queria deixar também o senhor à vontade para se despedir do pessoal. Eu que agradeço. Deixa eu olhar aqui a câmera. Ali. Tem outra aqui, tem outra ali. Coisa boa. A gente está aqui sendo vigiado, né? Sorria, você está sendo filmado. Amém? Deus está te filmando, Deus está filmando a tua família. Amém? E a intenção do coração de Deus é fortalecer a tua casa, a tua família, a minha casa e a minha família. Sabe, como igreja, como um organismo vivo, que é a igreja. A igreja somos nós, gente. Amém? Então, eu creio que nós teremos dias maravilhosos nesses últimos dias. E a tua família, fortalecida no Senhor, será uma grande bênção nessa terra para atrair outras famílias para o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar pessoas.
Uau, que Amém. bênção, gente. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve, dá um like aí, dá um joinha, tá? Compartilha para que mais pais, mães, né, sejam alcançados, porque o nosso propósito realmente é fortalecer a sua família.